Olá, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 26 de abril de 2020. A paz do Senhor a todos vocês que já se encontram online, juntamente comigo aqui, nesta manhã de domingo, na nossa escola bíblica online. Hoje nós estaremos estudando a segunda lição do nosso tema, que é Sermão do Monte, um ensino desafiador. Semana passada a gente pôde estudar a primeira lição, onde a gente pôde ver o tema Jesus, o mestre por excelência. Porque para começar um estudo é importante que a gente possa conhecer a pessoa, quem está dirigindo, quem está falando. Então a lição 1, Jesus, o mestre por excelência, foi para que a gente pudesse conhecer um pouquinho a respeito daquele que trouxe aquele ensinamento para multidões, para os discípulos, e a gente pode ter um pouquinho desse entendimento, estudando sobre a personalidade, estudando sobre a psicologia, a pedagogia que Jesus buscou a colocar em prática, e a gente viu também sobre a identidade do mestre. Hoje, de fato, a gente vai estar iniciando uma introdução às bem-aventuranças, certo? O estudo de hoje tem como tema o caráter do cristão. E, na verdade, a gente vai estar dividindo esse estudo em duas partes. A gente vai estar estudando hoje a primeira parte, porque quando a gente vai falar um pouquinho a respeito desse assunto, é um assunto bem amplo, O Sermão do Monte, na verdade, é um estudo muito rico, muito amplo. Tanto que revista que nós estamos estudando, que é o Sermão do Monte, um ensino desafiador, são 17 lições que a gente vai tentar resumir para que a gente possa aproveitar o máximo durante esse período, crendo que não vai ser necessário 17 domingos, não. E cremos que logo, muito em breve, nós estaremos voltando para a nossa congregação, e aí a gente vai estar continuando o estudo que nós já estávamos na igreja. Os jovens terminaram, como falei a semana passada, uma revista que era o desafio da contextualização no mundo pós-moderno, e os adultos estão terminando uma revista chamada Uns aos Outros, para assim iniciarmos uma nova revista que é Conflitos da Vida. Um tema muito bom, muito pertinente e bem atual. Mas voltando para o ensino, a lição de hoje, o caráter do cristão, a gente vai estar estudando sobre a introdução às bem-aventuranças. Então eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, onde você está agora, na sua casa, sala, quarto, o ambiente que você está aí, e eu gostaria que você pudesse abrir um texto base dessa lição, que é Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Semana passada a gente estudou o versículo 1 e 2 na introdução, e hoje a gente vai estar ampliando os horizontes, estudando o capítulo 5, do 1 ao 12. O Sermão do Monte, na verdade, são 3 capítulos, 5, 6 e 7, se for do Evangelho de Mateus. Em Lucas a gente vê também o período, o ensino é o mesmo, Só a ótica de como cada um viu e escreveu para trazer essas informações para a gente, tá bom? Eu acho que já deu tempo de você achar. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se aos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Ai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos em tua presença nesta manhã, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de podermos acordar e nos alegrarmos diante da tua presença e saber que este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para cada um de nós. Por isso devemos nos alegrar, devemos nos regozijar em Ti. Que a palavra explanada nesta manhã venha falar aos nossos corações, não apenas para conhecimento, mas para uma transformação de nossas vidas. Porque entendemos o quanto precisamos de Ti e quanto, ó Deus, precisamos ser dependentes do Senhor cada vez mais em nossas vidas. Assim nós te pedimos que o entendimento o Senhor venha dar a cada um de nós, a clareza, o discernimento, para podermos aprendermos um pouco mais da Tua palavra nesta manhã. Que as Tuas bênçãos sejam estendidas, ó Deus, sobre cada família, sobre cada pessoa que está conosco nesta manhã e todas as pessoas, todos os Teus filhos que clamam por Ti, todas as pessoas que têm enfrentado, Deus, essa pandemia. Que a Tua boa mão esteja sempre estendida sobre nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor. Estou vendo mais pessoas chegando aqui, tanto no YouTube como no Facebook. Mais uma vez, a paz do Senhor para você, meu querido irmão. Se por um acaso der alguma instabilidade, nós estamos nas duas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube, porque a gente sabe que nesse tempo, todo mundo em casa, a gente tem uma conexão que às vezes fica meio lotada, né? Mas a gente vai seguir e observarmos o estudo de hoje. Amém? Mais uma vez, só para introduzir de fato, Sermão do Monte, um ensino desafiador. Nesta manhã a gente vai estar tratando sobre o caráter do cristão, vendo sobre essa primeira parte. Nós podemos ler nesse texto de Mateus, do versículo 1 ao versículo 2, essa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 12, perdão, irmão. Essa primeira parte que eu entendo como realmente para cada cristão. Porque a gente vai entendendo aqui nos versículos lidos, em cada versículo, sobre as bem-aventuranças. E a bem-aventurança é bem importante, é bem pertinente. Você, quando lê a palavra do Senhor e de repente não entender alguma palavra, procurar de repente um dicionário bíblico, procurar a explicação de alguém, para que a gente possa entender e realmente saber aquilo que nós estamos lendo e saber aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Então o texto, a partir do versículo 3 ao versículo 11, vem falar claramente sobre as bem-aventuranças, ou seja, sobre aquele que é feliz em poder participar, em poder declarar, em poder compartilhar sobre algo do ensinamento da palavra do Senhor. Por exemplo, o versículo 3 diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a gente vê um grande desafio, porque há coisas que talvez venha tratar de forma específica para cada um dos irmãos. Talvez em um determinado versículo ao nosso coração mais do que o nosso irmão, porque é a tratativa de Deus sobre as nossas vidas. O que nós vemos de bastante interessante na primeira lição, e é bem pertinente a gente lembrar no desenvolvimento da lição de hoje, é sobre aquilo que nós estamos estudando, buscando a vivenciar e realmente colocar como prática, porque senão isso vai ser apenas um conhecimento para nossas vidas e de nada vai fazer uma transformação. Mas se eu e você estiver pronto para esse desafio que a revista nos traz, vai ser uma transformação, vai ser um derramar, vai ser o poder do Senhor sobre as nossas vidas cada vez mais. Amém? Nós lemos o capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, que é a nossa introdução, e eu queria compartilhar para você alguns slides. Eu não sei se dá para ver bem. Na minha visão aqui, na réplica,
eu vejo que no Facebook a imagem da TV está melhor. No YouTube eu vejo mais um clarão. Não sei se dá, mas aí você escolhe a melhor forma de você poder ver e aí a gente compartilhar. Eu sempre digo que escola dominical e até cultos também, é bem importante você estar, primeiro, primordial com a Bíblia. Segundo, se você puder ter um caderninho, uma caneta, aí você vai anotando os pontos primordiais da lição para que você possa refletir mais uma vez em um outro momento. Lição 2, caráter do cristão. Vamos lá. Qual é o alvo da nossa lição? O alvo da nossa lição é desafiar cada um de nós a viver cada dia o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, como a única maneira real de encontrar felicidade para a vida. Esse é o alvo primordial da lição de hoje, sobre estudar sobre o caráter do cristão. E como nós falamos, é as bem-aventuranças. Então, bem-aventurado, ou seja, aquele que é feliz. E onde é que a gente vai buscar essa felicidade? Como encontrar essa felicidade? Talvez eu fazendo essa pergunta é a coisa mais fácil de a gente entender e responder, né? Onde é que está a sua felicidade? E nós iremos declarar de uma só voz, talvez, Jesus. Ele é a nossa felicidade. Mas entendendo que Jesus é a nossa felicidade, entendendo que Jesus é a nossa alegria, o desafio de hoje, o alvo dessa lição é justamente viver, encontrar essa felicidade verdadeira para a vida de maneira real, através dos ensinamentos de Jesus. O ensinamento do Sermão do Monte é um desafio, é algo doutrinário, é um ensino para transformação de vidas. Se você está disposto a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, vamos juntos nessa, e eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas no meio de cada um de nós, se assim nós abrirmos o nosso coração e dizer: Jesus, trabalha, transforma, faz a tua vontade em nossas vidas. Então esse é o alvo da nossa lição. Mas a nossa introdução diz o seguinte: Cristo, neste trecho do sermão, mostra que a verdadeira felicidade é bem diferente. Seu padrão de vida para os discípulos entra em choque com os padrões do mundo. Isso é uma realidade para cada um de nós. Tenho certeza que ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode vivenciar algo desafiador e algo transformador de Deus em sua vida. E essa transformação, esse desafio veio como algo talvez que bata de frente, com certeza, na verdade vai bater de frente, sobre os padrões do mundo. Talvez ao aceitar a Cristo, cada um tem uma forma de uma reação. Muitas vezes as pessoas se deixam gradativamente, porque o aceitar a Cristo é algo contínuo. Nós iremos nos converter a cada dia, nos moldando, ou melhor, deixando que o Senhor venha nos moldar a cada dia. Então a gente vê esse processo de transformação contínuo. E nesse processo de transformação contínuo, a gente vê algumas coisas que de repente hoje para nós sejam algo tão distante, principalmente quando é os primeiros passos na fé. Mas no desenvolvimento da nossa vida, na nossa caminhada, a gente pode enxergar aquilo que o Senhor vem tratando ao nosso coração e transformando em a gente de uma hora para outra. Olha e diz: caramba, glória a Deus, Senhor, porque isso já não faz parte de mim, isso já é um novo de Deus em minha vida. Porque a palavra do Senhor nos fala isso: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Então esse processo de renovação, esse processo de transformação do Senhor em nossas vidas vai ser um processo contínuo. Não fique talvez entristecido ou de repente angustiado por algo que talvez hoje ainda não foi transformado. Mas se nós, aí eu volto novamente para a palavra do Senhor, que é o que realmente importa para nossas vidas, e se nós olharmos para esse sermão, para esse ensinamento, nós poderemos sim vivenciar o melhor de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos lá, queridos. Então a introdução diz isso. Mas a gente vai estar dividindo essa lição em alguns pontos. Quem são os ouvintes? Quais as qualidades recomendadas? Quais as bênçãos prometidas? E o que é o reino? Durante essa passagem que nós vemos, a gente consegue enxergar algumas coisas. Mas é importante que a gente possa entender sobre o contexto que
esse texto nos revela, nos traz, e contextualizar em nossas vidas. Então, a gente viu no versículo 1 que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-lo, dizendo, e aí vem a partir do versículo 3, os ensinamentos de Jesus. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer é, quem são os ouvintes? De uma forma bem clara, nós podemos entender esse versículo, tanto o versículo 1 como o versículo 2, o segundo, mostra quem são esses ouvintes. E esses ouvintes são seus discípulos. A Bíblia é bem clara quando diz, assentaram-se, aproximaram-se os seus discípulos. Talvez o primeiro grupo de pessoas que Jesus buscou de uma forma clara também a ensinar aquilo que ele gostaria de trazer como uma realidade prática para a sua vida foi os seus discípulos. Até mesmo porque os seus discípulos estariam replicando a sua palavra até que todas as pessoas pudessem conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nesta manhã, uma pergunta que é bem cabível nesse instante. Hoje, para quem é o Sermão do Monte? A gente consegue enxergar na palavra como para seus discípulos, que eram todos os crentes, devem mostrar essas qualidades que são demonstradas nos versículos. A gente pode entender e contextualizar também que não devem apenas demonstrar, mas também devemos viver estas qualidades, pois é um ensinamento do Senhor para nossas vidas. Então esse versículo descrito, esse texto foi escrito para os discípulos, mas também para multidões. Primeiro ponto, os seus discípulos, e segundo, para multidões, até mesmo porque estava lá, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e como se assentasse, aproximar os discípulos. Naquele momento, quem se aproximou de cara foram os discípulos, mas as multidões estavam naquela mesma região, naquela mesma localidade, e quando Jesus está em um determinado lugar, meu irmão, a gente vê isso em toda a Bíblia, e eu tenho convicção que não é diferente em nossas vidas. Quando Jesus está em algum lugar, ou seja, nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós nos alegramos e nós queremos ficar sempre diante da sua presença. Então os discípulos estavam ali, mas as multidões estavam ali. Mateus contextualiza trazendo os discípulos para perto de Jesus e a multidão vendo, e a multidão chega logo mais. A gente vê no decorrer dos capítulos que vão seguir. Mas Lucas, o doutor Lucas, quando ele traz essa passagem do Sermão do Monte, já falamos que os evangelhos têm as mesmas similaridades, mas uma visão, uma ótica de como enxergar. Aquela história, meu irmão. Como é que você vai descrever alguém? Aí talvez você chegue para alguém e diga, é assim, dessa forma e tal. Já outra pessoa começa a dizer outros detalhes. Então cada um vai tratar com detalhes de acordo com a sua ótica, mas fiel àquilo que foi vivenciado. Amém? Então Mateus, eu estou querendo comparar para você poder entender a diferença de como enxergar a palavra do Senhor pelos evangelhos e entendendo que é o poder do Senhor derramado. Certo? Então Mateus traz o Sermão do Monte depois de uma passagem, né? Ele começa a vocação dos discípulos no capítulo 4, depois Jesus prega por toda a Galileia, cura muitos enfermos, e ali começa logo em seguida trazer o Sermão do Monte. Já Lucas traz essa passagem de uma forma diferente. Lucas, logo após Jesus convocar os discípulos, depois de escolher os seus discípulos e estar seguindo ao ministério, ele já traz o ensinamento do Sermão do Monte. Então Lucas traz uma ótica na qual aquele sermão foi dirigido principalmente, basicamente, para os discípulos, e assim eles pudessem replicar. Porque nós precisamos entender a palavra de Deus e não apenas ficar guardado, mas a gente precisa replicar, ao provar e ver de que o Senhor é bom. Mas a gente não vai simplesmente provar e ver e ficar para nós. A gente precisa compartilhar dessa bondade, dessa alegria de podermos ter o Senhor em nossas vidas. Então são óticas diferentes, só para você entender, mas a passagem é descrita e todos dois traz para
um contexto que os discípulos estavam ali aprendendo, mas uma multidão também queria se aproximar de Jesus e poder conhecer um pouco mais da sua palavra. Amém? Então, os ouvintes, seus discípulos, se você colocar aí, primeiro ponto, quem são os ouvintes? Seus discípulos e as multidões. Amém? Segundo ponto que nós vemos aqui nesta manhã é sobre quais as qualidades recomendadas. Falar em ser bem-aventurado, falar em ser feliz por termos e apropriarmos da palavra de Deus sobre as nossas vidas, traz algumas qualidades. E que qualidades são essas? Essas qualidades vão refletir bem nitidamente aos nossos corações. Amém? Essas qualidades vão trazer algo profundo diretamente aos nossos corações a fim de poder nos seguir. Se você observar na versão de Lucas, no capítulo 6, e pode folhear a Bíblia aí, por favor. Lucas, no capítulo 6, versículo 20. Vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21 diz assim, ó. Estando olhando ele para os seus discípulos, disse-lhe, bem-aventurado vós, os pobres, porque você é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis fartos. Você observa uma coisa bastante interessante nesse versículo que nós acabamos de ler. O texto diz, bem-aventurado vós pobres, bem-aventurado vós o que agora tendes fome. Algumas pessoas acham e começam a observar esse texto que Jesus estava julgando os pobres, famintos, do povo que tinha algum tipo de condição, alguma coisa material, e que ele estava prometendo alimento a subnutridos. Mas essa não é a mensagem que Jesus estava trazendo para dizer feliz é os pobres, feliz é aquele que tem fome. Não era sobre isso que Jesus estava trazendo nessa bem-aventurança. Jesus estava demonstrando compaixão pelos necessitados, mas não estava prometendo que ser crente, fazendo parte do reino de Deus, traz vantagens econômicas. Ou seja, Jesus estava demonstrando aqui é o seguinte, ó, queridos. Feliz é aquele que é, e aí ele começa a trazer várias características. Mas ele não está prometendo aqui, ó, feliz é você pobre, feliz é você ter fome e ter sede, eu sou a tua provisão, eu sou o teu sustento, e a gente sabe que ele é, mas o que ele está tratando aqui não é uma tratativa de uma prosperidade, por entender que estar nos caminhos do Senhor deve ser o desígnio de cada um. Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está tendo compaixão, Jesus está demonstrando o seu amor por aqueles que o seguem, mostrando que ele é a sua provisão. Entende? É a diferença da palavra sendo estudada não numa ótica de prosperidade, mas numa ótica daquilo que ele estava trazendo como ensinamento. Jesus mostra essas bem-aventuranças, e quando Jesus fala de pobreza e fome nas bem-aventuranças, ele está falando de condições espirituais. Ele não está falando de uma condição física ou de uma condição societária, de uma sociedade. Não é isso que Jesus está falando. Mas ele está falando de uma condição espiritual. Por isso que ele diz, feliz é você que tem fome. E que fome é essa? Fome e justiça de Deus. Quando nós entendemos que a nossa alegria é ter fome de Deus, é porque quando nós estamos com fome, materialmente falando, a nossa matéria, nós queremos logo buscar algo para suprir aquela necessidade. E se nós declaramos e dizemos que temos fome de Deus, nós então queremos dizer que precisamos mais dele a cada dia. Ter fome de Deus é ser dependente, é estar ligado ao Senhor. Então Jesus diz nas bem-aventuranças que feliz é aquele que tem fome, porque nós precisamos ter essa fome do Senhor a cada dia em nossas vidas. Queremos poder comer do pão da vida e da água que ele diz na sua palavra e promete que aquele que beber da água da fonte da vida jamais terá sede. Então, quando nós entendemos e entronizamos Jesus em nossas vidas,
nós entendemos que temos tudo o que precisamos. Tudo que você precisa, meu querido irmão e irmã, nesta manhã, em qualquer oportunidade, em qualquer tempo da sua vida, é mais e mais de Deus. Amém? Então Jesus traz essas bem-aventuranças quando eles falam pobres, humildes de espíritos, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque podemos deduzir isso com outras qualidades também de forma espiritual. Ser pobre, ser humilde, é entender, eu tenho Jesus na minha vida. Você tem? Diga amém, eu tenho. Interaja comigo aí, tá bom? Você tem? Amém. Glória a Deus, nós temos. Mas isso satisfaz? Eu quero mais. Se nós temos a oportunidade de provar, já provamos, já sabemos, já o conhecemos, a gente vai se dar por satisfeito? Não. A gente vai querer mais e mais de Deus em nossas vidas. Porque essa alegria transborda, esse desejo. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Entende, queridos? Essa bem-aventurança, essa felicidade é demonstrada e é vivenciada. Jesus trouxe o Sermão do Monte aqui, com ensinamento aos seus discípulos e à multidão que se encontrava ali. Não foi para transmitir uma palavra que viesse saciar o ego em versículos, talvez que se aproprie com cada grupo de pessoas. Não foi isso. O que Jesus trouxe nesse sermão é uma realidade nova. É vivermos como nova criatura, como filhos de Deus. Entende? Então é isso que Jesus começa a ensinar e a trazer para que cada um pudesse entender e viver de acordo com essas recomendações, com essas qualidades que o Senhor traz para nossas vidas e assim vivermos o que Ele tem preparado para nossas vidas. Os bem-aventurados são os pobres, humildes de espírito, aquele que tem fome e sede de justiça. Então nós falamos aqui que esse estudo será dividido, essa primeira parte, onde nós estaremos vendo sobre o caráter do cristão. Falei para você que é 2 partes, essa primeira parte de hoje tem 4 pontos. E vamos só, a gente vai avançando, mas a gente vai relembrando para que a gente siga junto. Amém? Então o primeiro ponto que nós acabamos de ver há pouco, quem eram os ouvintes? Quem eram os ouvintes, irmão, dessa passagem? Os discípulos e as multidões. Diga, sou eu, somos nós, discípulos de Jesus. Amém? Segundo ponto que nós acabamos de ver, sobre quais são as qualidades recomendadas. Que qualidade é essa, queridos? Qual é a qualidade recomendada por Jesus a viver as bem-aventuranças? A pegar a verdadeira felicidade e de fato vivenciá-la. São os pobres e humildes de coração. E o que significa ser pobre e humilde de coração? Querer mais de Deus. Mais e mais e mais e mais e mais da presença do Senhor em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Terceiro ponto que nós agora sim vamos entrar e caminhar juntos é sobre quais são as bênçãos prometidas. Porque Jesus traz aqui, a gente leu nas bem-aventuranças e a gente usou o texto de Mateus do versículo 3 ao versículo 12 e de forma específica termina no versículo 11 e o 12 ele traz como encerrar o entendimento dessas bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então você pode enxergar, juntamente comigo nesse texto, que Jesus traz o ensinamento do Sermão do Monte e diz, feliz é aquele que passa por isto, porque receberão. Então, é totalmente compreensível nós entendermos que diante desse cenário, de entendermos e estudarmos essas bem-aventuranças, algumas bênçãos são prometidas a cada um de nós. E glória seja dada ao nome do Senhor, porque isso traz uma alegria profunda aos nossos corações, ao podermos enxergar que independente das dificuldades, independente das tribulações, independente do momento, de até perseguições, mas algo acontecerá na sua vida se você for
feliz. Se você for bem-aventurado. Então, de acordo com essas bênçãos, que tipo de felicidade que Jesus se refere quando fala nas bem-aventuranças? É algo que a gente precisa entender. Que felicidade é essa? A gente pode falar na felicidade passageira e na felicidade eterna, que somente Jesus pode dar, e o que está acima de qualquer tristeza ou decepção terrena. Ao contextualizar o nascer de novo, é fato que nós podíamos testemunhar sobre aquilo que era felicidade para você antes de conhecer a Cristo e o sentido da verdadeira felicidade ao se tornar uma nova criatura, ao se tornar filho de Deus. Ao observarmos isso, a gente entende nesse terceiro ponto sobre as bênçãos prometidas decorrentes dessas bem-aventuranças em 3 segmentos que eu gostaria de falar com você nesta manhã. Eu queria que você fosse bastante, esqueça qualquer coisa e preste bastante atenção para entender como é que a gente vai descrever sobre quais são as bênçãos prometidas. As bênçãos prometidas, para que a gente venha entender, a gente vai tratar de 3 formas. Essas não são as 3 bênçãos. Entenda como é que a gente vai tratar. A gente vai entender quais são as bênçãos prometidas. Primeiro, felicidade. Segundo, felicidade vazia. E o terceiro, a verdadeira felicidade. Porque quando a gente vê bem-aventurança, ou seja, ser feliz, existe ser feliz, uma felicidade vazia, oca, momentânea, mas existe a verdadeira felicidade. E quando Jesus traz o ensinamento do Sermão do Monte, não é para você ser só feliz. Não é para você ter uma felicidade momentânea, se alegrar. Sabe aquele momento que a gente se alegra muitas vezes, quando a gente está lendo a palavra e se alegra e parece que depois passa? Não pode. Não pode passar. Porque a palavra do Senhor é eterna. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não. Entende? Então, ter um entendimento dessas bem-aventuranças vai ser da forma que nós estaremos guardando, retendo e aplicando. Sendo feliz, uma felicidade momentânea, ou vivenciando a verdadeira felicidade. O que seria ter uma bênção? Quais são as bênçãos prometidas se a gente enxergar desse primeiro ponto, que seria a felicidade? Primeiro, a palavra do sermão bem-aventurado, que se repete em vários versículos, a gente vê do versículo 3 ao versículo 11, se repete 7 vezes nesse trecho, nós chamamos, e é chamado essa atenção, porque bem-aventurado, 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 a gente começa a ver isso. Mas a Bíblia, na linguagem de hoje, e a Bíblia viva, trazem essa palavra, em vez de usar o termo bem-aventurado, já de cara como felizes. Mas isso não descreve bem o verdadeiro sentido. Aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurado não pode ser reduzido à felicidade. Em outras palavras, há pessoas que procuram felicidade por algum tempo, em algum determinado circunstâncias, por meio de coisas momentâneas. As pessoas que não conhecem a Cristo muitas vezes buscam no álcool, em drogas, em tantas coisas para ter uma felicidade. Tais pessoas não podem ser consideradas abençoadas. As bem-aventuranças que Jesus trata e é traduzida como feliz, não é uma felicidade qualquer, mas é uma felicidade para a eternidade. Essa é a grande diferença. Porque se a gente tratar, a gente demonstra o termo bem-aventurado com feliz, para que a gente venha se assemelhar, venha entender mais fácil, talvez, o termo bem-aventurado. Então, feliz. Mas essa felicidade não é uma felicidade qualquer. É uma felicidade para toda a eternidade. Então, felicidade pode ser algo momentâneo ou circunstancial. E o que seria a felicidade vazia? Você lembra do rei Salomão? A gente vê e ele tem uma característica muito marcante quando ele é escolhido rei, que ele poderia pedir várias coisas. Mas o que é que ele pede?
sabedoria. Mas a gente vê no desenvolvimento do seu ministério, do seu reinado, na verdade, várias coisas marcantes no seu reinado. A gente vê ele realmente como um homem sábio que escreveu cerca de 3.000 provérbios, escreveu cerca de 1.000 cânticos, entendeu? Era um homem muito próspero, um homem que tinha várias coisas ao seu redor, né? Foi um homem que desenvolveu muitas coisas, mas no final da sua vida, esse homem que buscou felicidade, esse homem que buscou sabedoria, esse homem que buscou fazer aquilo que buscava ser certo aos seus olhos, no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, verso 10 ao verso 11, traz um fato marcante no final da sua trajetória. Abra aí, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. Vê só o que Salomão diz. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vê que coisa marcante na vida desse homem que escreveu provérbios, cânticos, que pediu sabedoria ao Senhor. Ele diz em suas palavras que tudo aquilo que estava aos seus olhos, ele queria, ele buscava e conseguia e tinha. Salomão teve cerca de 700 esposas e 300 concubinas. Salomão teve cerca de 12.000 cavalos, cerca de 1.400 carros. Para que tudo isso? Porque ele queria. Estava na frente dos seus olhos, ele tinha possibilidade, ele buscava. Porque a felicidade vazia é justamente buscar ter aquilo só para dizer o que ter. Mas quando nós entendemos, e a gente vai estar falando logo mais sobre a verdadeira felicidade, não é algo que vai ter por ter. Ninguém tem Jesus por ter. Ninguém toca em Jesus, ninguém conhece Jesus e nada vai acontecer em sua vida. Ao conhecer Jesus, vidas são transformadas, vidas são libertas. Ao tocar em Jesus, a mulher do fluxo do sangue, a Bíblia diz que houve virtude e poder. Porque conhecer a verdadeira felicidade que encontramos somente em Jesus não vai ser uma felicidade circunstancial, quando nós vimos no primeiro ponto sobre o que é felicidade, e muitas pessoas buscam em algo momentâneo. Não vai ser uma felicidade vazia de ter isso, ter aquilo e satisfazer, e no final da vida, de repente, como Salomão mesmo, diante da sua sabedoria, termina a sua trajetória e diz: tudo isso que eu tive foi apenas pela minha vaidade, porque estava nos meus olhos e eu queria ter. Mas as promessas, as bênçãos prometidas, que é esse ponto 3, que as bem-aventuranças traz de uma maneira clara para as nossas vidas, é viver a verdadeira felicidade. Viver a verdadeira felicidade é uma palavra especial. A palavra bem-aventurado no grego significa Makarios. Os gregos sempre chamaram Chipre de a ilha feliz, porque creram que Chipre era tão linda, tão rica, tão fértil, que um homem jamais precisava sair da ilha para achar a perfeita felicidade. Vê como é interessante, né? A gente poder ver o contexto e a gente poder argumentar sobre um estudo do que é viver a verdadeira felicidade, mas não estava ali. Não é simplesmente em um determinado local. Viver a verdadeira felicidade não significa estar, mas significa ser filho de Deus. Ser filho de Deus é vivenciar e receber a verdadeira felicidade que Ele trata em nossas vidas. As palavras bem-aventurado descrevem aquele
Aquela alegria de quem tem o seu segredo dentro de si mesmo e é completamente independente das coisas externas da vida. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22, a vossa alegria ninguém pode tirar. Por quê, irmão? Porque é a alegria dada por Deus. Aquilo que Deus tem determinado para a tua vida. Aquilo que Deus fez por amor a você, ninguém pode tirar. Ter uma falsa felicidade, uma felicidade vazia, como foi demonstrada no relato que nós fizemos aqui sobre Salomão, de ter coisas, alguém pode tirar. Alguém pode querer pegar. Mas aquilo que o Senhor te dá como herança, ninguém pode tirar da sua vida. Receba em nome de Jesus esta palavra. A alegria dada por Jesus para a sua vida, ninguém pode tirar. Tentar fazer parar, podem tentar. Tentar querer impedir de você chegar onde Deus quer que você chegue, alguém pode querer tentar. O inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele veio para isso. Mas ao ser chamado filho de Deus, nós recebemos uma herança. E essa herança, em uma das coisas atribuídas na sua palavra, diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Entende, queridos? Tome posse nesta manhã da palavra de Deus sobre a sua vida. É vivermos a verdadeira felicidade, é podermos compreender que isto deve ser a nossa verdade de regra de fé e prática, tomando posse e vivenciando o melhor de Deus em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. As bem-aventuranças do crente são intocáveis. Ninguém pode tocar, ninguém pode impedir o agir e o poder de Deus em nossas vidas. Aleluia! É verdade que o mundo tem suas felicidades. É verdade que talvez em algum momento da sua vida você diz: isso foi muito bom. Mas eu tenho convicção e eu tenho certeza que você pode testemunhar da mesma maneira que quando Jesus entrou em nossas vidas, a gente disse: sim, Senhor, faz morada em mim. Eu tenho certeza que nós podemos vivenciar a verdadeira felicidade do Senhor em nossas vidas. E entendendo que aquilo que foi bom, foi. Mas aquilo que Jesus tem para a minha vida é o melhor. Porque não é passageiro, é eterno. Glória seja dado ao nome do Senhor. Mas porque somente Deus... Mas porque somente Deus pode te dar essa bem-aventurança? É algo que a gente precisa perguntar. Aí a gente pode responder de diversas maneiras, mas eu queria trazer aqui para você de acordo com a lição e a gente pode compartilhar. E se quiser escrever aí, escreva. Porque somente Deus pode te dar essas bem-aventuranças? Vamos interagir, se você puder aí, tanto no YouTube como no Facebook. Bem-aventurado é algo que somente Deus pode dar-nos. Não termos os recursos para produzir a condição espiritual que seria aceitável por Deus. Sabe o que o salmista Davi diz? E ele acertou quando escreveu bem certinho em relação a isso que a gente está fazendo esse questionamento. Salmo 144, versículo 15, diz assim, ó: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Assim sucede, ou seja, se sucede de acordo com a sua palavra. Sua, não, de Deus. Entende? Porque somente Deus pode te dar essa bem-aventurança. Porque na sua palavra, nós já lemos aqui logo no início: bem-aventurado é aquele que tem fome de Deus. A verdadeira felicidade não é estar, é ser. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Luciana. É isso mesmo, não é estar, é sermos. E você não está como filho de Deus. Você é filho de Deus. Isso faz toda diferença em nossas vidas. Porque Deus deseja que o seu povo
se alegre com as suas bem-aventuranças. Você já parou para pensar? Porque tem coisa aqui que é bem intrigante. Intrigante que eu digo desafiador para nossas vidas. Há situações que a gente vê aqui que a gente diz só o Senhor, mas é só Ele. E tendo Ele como Senhor de nossas vidas, a gente consegue, a gente caminha e segue firme. Mas por que Deus deseja que o seu povo seja feliz com essas bem-aventuranças? Bem-aventurança é um estado que Deus deseja que seu povo desfrute. Quando Deus criou o homem e a mulher, lemos que Deus os abençoou. Está lá em Gênesis. Deus foi criando cada coisa e viu que era bom. Deus o abençoou. Deus os abençoou, assegurando o favor divino sobre eles. Na bênção, temos o mesmo sentido. Em Números, capítulo 6, versículo 24 ao versículo 26, a palavra diz assim, ó: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. As bênçãos decorrentes da obediência ao Senhor. Somos criação, mas não para sermos tidos apenas como criação. Fomos criados para sermos chamados de filhos. Ao entender esse chamado de filhos sobre as nossas vidas, ou seja, entregando nossas vidas ao Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, essas bem-aventuranças, esse estado de estar bem-aventurado não passa apenas percebido como um estado momentâneo, mas é a maneira pela qual os filhos de Deus buscam a seguir. Ser filho de Deus é ser feliz e provar da verdadeira felicidade. Porque a bem-aventurança do Senhor não depende de circunstâncias da vida. Porque vamos parar para pensar uma coisa aqui. Quantos de nós já tivemos várias expectativas de conquista, várias expectativas de tantas coisas ao longo da nossa vida? Tenho certeza que cada um de nós podemos parar e pensar que a gente ficou na expectativa de tantas coisas boas que viessem a acontecer, que nós gostaríamos de almejar. E quando nós almejamos, de repente até uma conquista material, por mais simples que seja, a gente fica feliz, a gente fica empolgado e a gente vê aquela coisa como uma conquista tão boa. Não é assim? Eu creio que é assim. A gente também participa de momentos de felicidades momentâneos que a gente vive um algo bom. Só que a pergunta que a lição traz para nossas vidas: por que a bem-aventurança do Senhor não depende das circunstâncias da vida? Porque falamos que conquistar algo é bom, a gente fica feliz com conquistas, mas depois passa, porque a gente se acostuma com aquilo. Só que a Bíblia diz que bem-aventurado os que têm fome de Deus. Porque a gente não pode, entenda bem, em nome de Jesus, nesse momento, você não pode se acostumar com o fato de poder entender, e é verdade, que ser filho de Deus traz uma felicidade apenas, mas uma felicidade renovada a cada manhã. Existe uma grande diferença. Não depende de circunstâncias. Se tudo vai bem, você é feliz. Se talvez está vindo tempestade, nós temos que ser felizes porque Ele está conosco nas tempestades. Se de repente o mar é contrário, Ele está conosco no mar contrário, porque Ele é Senhor de nossas vidas. Então não vai ser algo momentâneo que vai trazer felicidade, mas até nos momentos das adversidades devemos ser bem-aventurados. E isso traz aqui, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Entende, queridos? Ser feliz não é um estado com Jesus, é ter Jesus no coração, viver a verdadeira felicidade. Não é um estado qualquer, não é um estilo, é a vida que Jesus nos dá, que nos garante sermos
felizes. Então não depende de circunstâncias. Vamos pensar em várias situações. Quando o povo do Egito saiu em busca da terra prometida, caminhando no deserto, de repente estiveram diante de um grande adversário. Frente ao Mar Vermelho, olha para o lado, olha para o outro, para trás vinha um exército de Faraó. E agora? Não estou mais feliz. Estava caminhando em busca da terra prometida, aquilo que Deus preparou de melhor para a minha vida. Não estou mais feliz, porque agora eu vou morrer. É assim? Não, queridos. Muitas vezes a gente está diante de um mar vermelho, mas a gente não se alegra estando na frente de um mar vermelho. Mas estar diante do mar vermelho é saber que Jesus abre o mar para você passar. Bem-aventurado, ser feliz, não é uma circunstância, mas deve ser a sua vida. Naquele instante, a gente sabe, a palavra fala que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar a pés enxutos. Porque são felizes. Aquele que tem fome de Deus. Tendo fome de Deus, não há tempestade. Não há um grande mar na tua frente. Não há pedras que não sejam movidas. Tudo que precisar ser feito, Ele faz. O que eu e você precisa é ter fome da presença de Deus em nossas vidas. Mais e mais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bem-aventurado não depende de circunstância. Paulo escreve sobre isso aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 ao versículo 11, quando diz assim, ó: alegrei-me sobremaneira no Senhor, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Feliz não é circunstancial. Felicidade é a sua vida em Jesus. Aos Coríntios, Paulo escreve: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. E mais adiante ele escreve também aos Coríntios dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque isso significa dependência. Porque as bem-aventuranças do Senhor têm relação direta com a obediência à palavra de Deus. Simples, fácil de nós entendermos. Bem-aventurado é relacionado com obediência à palavra de Deus. Um dia, uma mulher, no meio da multidão, exclamou: bem-aventurado aquele que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O salmista, no Salmo 1, versículo 1, descreve esta condição de obedecer. Se obedecer, é bênção. As bênçãos decorrentes da obediência. Está lá em Deuteronômio. E é bem real em nossas vidas. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de Deus. Quarto ponto, que é o reino. Mas eu falei para você que a gente vai avançando e vai relembrando, não é assim? Qual foi o primeiro ponto que nós vimos nesta manhã, dentro desta característica do caráter cristão? Quem são os ouvintes? Quem são, irmãos? Discípulos e multidões. Segundo ponto, quais são as qualidades recomendadas? Fome de Deus. Terceiro ponto, quais são as bênçãos prometidas? Resumindo, porque a gente viu como ter felicidade, mas resumindo, é vivenciando a verdadeira felicidade, entre tantas perguntas que nós fizemos. Mas o quarto e último ponto diz o seguinte: que é o reino? Vamos lá? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Em alguns momentos, Jesus traz essa passagem. Feliz é você pertencer ao reino dos céus. É interessante notar que a primeira bem-aventurança e a última bem-aventurança traz a mesma promessa. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feliz somos ao ser, ao encontrar e entender que a verdadeira felicidade só está no Senhor. Quando estudamos a Bíblia, percebemos que há mais de 100 referências ao reino dos céus, ou ao reino de Deus. Há algumas diferenças entre esses dois termos. Porque o reino dos céus é um reino eterno. O reino é um reino espiritual. E que reino eterno é esse? É um reino universal. É o último fato. Sua soberania absoluta é o alicerce de toda a verdade bíblica. O que é um reino espiritual? Os judeus sempre procuraram um reino terrestre e um Messias que estabelecesse seu reino aqui na terra. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E é incrível que os próprios discípulos ainda tinham a mente fixa no reino político, territorial e nacional. Senhor, será este o tempo que restaura o reino de Israel? Jesus nunca prometeu estabelecer um reino político. A Pilatos ele afirmou: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Então Jesus, nessas bem-aventuranças, diz de tudo isso, ser feliz, de ter essas bem-aventuranças, é poder entender que o reino dos céus é a herança de Deus para a nossa vida na eternidade. Ser feliz não deve ser uma consequência de um estado, mas deve ser a nossa vida em Jesus. Porque tendo o reino dos céus em entendendo o que é reino, nós entendemos que não é um reino momentâneo, é eterno. Nós entendemos que é o reino espiritual. Nós entendemos que é um reino contemporâneo, é um reino dinâmico, porque não é simplesmente ficar parado, mas é glorificar, é adorar, é bendizer, é dizer que Ele é grande, é dizer que Ele é bom. Aleluia, hosana nas alturas, majestoso é o Senhor, glorioso és Tu, santo, santo, santo és Tu, Senhor. Sabe? A verdadeira felicidade. Que aplicação a gente tem de entendermos esses 4 pontos? Ao olharmos para os 4 pontos descritos nessa lição, sobre quem são os ouvintes, você está incluso nisso, amém? Sobre quais são as qualidades recomendadas, você está incluso nisso, amém? Quais são as bênçãos prometidas, você está incluso nisso, amém? E sobre que reino é esse? Você está incluso nisso, amém? É eterno. Como é bom saber que quando a nossa vida terrestre terminar, ouviremos a voz do Rei. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se alegre no Senhor, porque bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de Deus. Depois de ter feito esse estudo introdutório das bem-aventuranças, na próxima semana a gente vai estudá-la individualmente. Aí que o negócio vai estar bom. Eu convido a vocês, está? Próximo domingo, pela manhã, 9h30. A gente vai ver o que é ser humilde de espírito. Demos uma pincelada, né? A gente vai ver bem-aventurados que choram porque serão consolados. A gente vai ver bem-aventurados mansos. A gente vai ver cada uma das bem-aventuranças em detalhes. Amém, queridos? Amém. Espero que tenha sido um momento proveitoso para a sua vida nesta manhã. Tenho certeza que tudo aquilo que nós estamos plantando hoje
será tempo de colheita na igreja do Senhor. E quando eu digo igreja do Senhor, é sua vida. Se você estiver plantando hoje, tenha convicção que a colheita virá sobre a sua vida. Porque não é uma palavra humana, mas é a palavra de Deus que nos garante cada vez mais sobre a sua vida. Queria orar nesse instante, agradecendo pela sua presença, todos vocês, né? Teve no Facebook, irmã Luciana, irmã Nadja, irmão Jota, irmã Caroline, glória a Deus pela vida de vocês, irmã Rosa, irmã Niclênia, Maria Alice, irmã Viviane Carvalho, irmã Carmen Silva, todos vocês. No YouTube, algumas das pessoas que mencionaram, a irmã Glauce, Diego, Gustavo, Vitor, Everaldo Carvalho, Michele, irmã Fátima. Glória seja dada ao nome do Senhor, queridos. Queria convidar você, não vá embora agora, vamos só orar para estar encerrando esse momento. Convidar você, logo mais à noite, às 18 horas, nós teremos nosso culto de celebração. E próximo domingo, né, o primeiro domingo de maio, temos consagração. Domingo vai estar bem cheio, próximo domingo. Glória a Deus. Consagração, escola bíblica dominical, culto de celebração e santa ceia. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã. Que bom podemos ter conhecimento da tua palavra, buscarmos o conhecimento da tua palavra, a fim de te conhecer mais e mais. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado, tem feito em nossas vidas, e que possamos não ter uma alegria momentânea, como foi falado aqui nesta manhã, mas que possamos viver a verdadeira felicidade todos os dias, porque temos tudo o que precisamos, que é o Senhor em nós. Somos templo e morada do Espírito Santo. Obrigado, Deus, por esta manhã de aprendizado, que tenhamos um dia proveitoso em tua presença o tempo todo, e logo mais à noite prepara os nossos corações a fim de podermos te entregar um culto digno ao Senhor, mesmo em nossos lares, mas será um culto agradável a ti, onde te adoraremos em espírito e em verdade. Assim nós choramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Forte abraço, fique na paz do Senhor. Amém?